Como vão vocês? Passaram bem as semanas? Bom, então vamos hoje à nossa aula 3. Conforme nós combinamos, a construção de um polígono no plano cartesiano e encontrarmos as coordenadas dos pontos de alguns polígonos que já estão no plano. Vamos então começar por este polígono que se encontra no primeiro quadrante do plano cartesiano, porque o nosso plano cartesiano ele é composto por 4 quadrantes. Eu acho que na outra aula eu não cheguei a falar isso para vocês. Nós temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante, tá? É muito importante a gente saber esses detalhes. Quais são os quadrantes, qual é o eixo X, qual é o eixo Y, a localização das coordenadas certinhas, qual coordenada está no X, qual coordenada está no eixo Y. São essas as dificuldades que os alunos vão carregando até o 9º ano e muitas vezes até mais. São esses detalhes de saber, de identificar qual é um e qual é o outro, quais são os quadrantes. É muito importante, futuramente nós vamos utilizar muito. Bom, então vamos ao polígono que está no primeiro quadrante. Vamos encontrar as coordenadas dos pontos desses polígonos. Vamos começar pelo ponto A. Qual é a coordenada X do ponto A? Ó, é a abscissa e ordenadas. O ponto X e Y, o ponto X, a coordenada X do ponto A é só vir ó, com a régua, ó, é o 3. O Y do ponto A é o 6. É muito fácil, só tem que ter atenção. O ponto B, se ele está bem acima do eixo Y, no 3, ó, o ponto B, ele está no 3, bem acima do ponto Y. Então, eu sei que o Y do ponto B é o 3. E o X, se ele está em cima do eixo, o X vai ser o 0. O ponto C, agora o ponto C ele está bem acima do eixo X. Então, o X é 3. E o Y quanto que vai ser? Se ele está acima, o Y vai ser 0. No ponto D, o X é 6. E o Y é 3. É só ir na reta que o ponto está em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Encontramos as coordenadas, é só isso. O polígono está no primeiro quadrante, o ponto A, B, C e D são essas coordenadas. Nada mais. Vamos para se aqui é o primeiro, aqui é o segundo e este é o terceiro quadrante, o quarto. Vamos ao terceiro quadrante, então. Quais são as coordenadas do ponto E? O X, eixo X, do ponto E é o -4. O Y, ó, aqui do pontinho, eu vou até o Y, é o -1. O F, o X, ó, o pontinho F está aqui, o X, -1. E o Y, -1 também. O G, nós temos que o X, ó, vou até o eixo X e encontro -1. Do ponto G até o eixo H, eu tenho o -4, estou no ponto -4. H, o X, -4. Por que eu faço assim com a régua? Porque esse aqui é o eixo X, então eu venho do ponto até o eixo X, -4. E o Y,
menos 4. Agora vamos ver qual é a distância que eu tenho de um ponto ao outro para que eu possa verificar se ele é um quadrado ou se ele é um retângulo. Do menos 1 até o menos 4 eu tenho 1, 2, 3. É a distância de 3 pontinhos, ó. 1, 2, 3. Tenho 3 intervalos. Então, este lado e este lado temos 3 intervalos. Agora, esses dois lados aqui, ó, que eles estão paralelos ao eixo Y. Começa no menos 1 também. Tem um intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos. Então, ele tem a mesma distância. Se cada um desses aqui fosse em centímetros, vamos dizer que seja centímetros, aqui eu teria 3 centímetros e aqui 3 centímetros. Se todos os lados têm a mesma medida, ele é um quadrado. Bom, agora no quarto quadrante, para a gente dar continuação às letras do alfabeto, no quarto quadrante, nós vamos montar, construir o polígono partindo das coordenadas. Então, as coordenadas do ponto Y é o 2 do X, então eu vou lá no eixo X e procuro 2, tá aqui o 2. E o Y é o 0. Se o Y é 0 e o X é 2, então o pontinho vai ser bem em cima do número 2. Sempre que uma das coordenadas for 0, o pontinho vai ir acima da onde tem o número. No caso, o 2, ele está no X. Por isso que vai, e o 0 é Y, então ele vai ficar bem em cima do eixo X. Então, esse aqui é o I. J, 2 do X e menos 4 do Y. Aqui está o eixo Y. Só que eu não posso vir de lá e eu venho aqui. Não. Do 2 eu vou dar continuação até o menos 4. Do menos 4 eu vou até o 2. Aqui é onde as retas se cruzam. Então, esse aqui é o ponto J. E o ponto K é o 5 do X e o menos 4 do Y. Então, ó, eles têm que ir na mesma reta. Este aqui é o ponto K. Se ele tem 3 coordenadas, 3 pontos, se ele tem 3 pontos, eu entendo que ele vai ter 3 lados, se eu unir esses pontos. Se ele tem 3 lados, 3 pontos, unindo vai formar 3 lados. Então, eu vou formar que figura? I ao J, vamos unir esses pontos aqui. Do J ao K, quando eu chego no último ponto, o último ponto ele vai unir com o primeiro novamente. Então, formamos um triângulo. Um losango, um quadrado e um triângulo. Agora vamos à figura do segundo quadrante. O que nós temos na letra L? Primeira coordenada sempre X, a segunda é sempre Y. Na letra L, o X é o menos 3 e o Y é o 6. Então, ó, esse menos 3 vai subir até o encontro do 6 do Y. Esse aqui é o ponto L. Ponto M, menos 6 do X e o 2 do Y. Então, vamos ao encontro do 2. Aqui nós temos o ponto M. E o ponto N é o menos 1 do X e o 2 do Y. Será que novamente nós encontramos um triângulo? Se eu tenho 3 pontos, unindo eu terei 3 lados, então eu terei um triângulo. Unindo os pontos L com M, M com N, o
último ponto vai unir ao primeiro ponto novamente. Então, encontramos mais um triângulo. Bom, eu espero que com esta aula vocês tenham compreendido melhor a identificação do ponto dos polígonos no plano cartesiano. Na aula anterior, nós fizemos a localização dos pontos no plano cartesiano. E aqui nós formamos as figuras geométricas, os polígonos no plano. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham compreendido melhor. E na próxima aula vou trazer mais conteúdos sobre o plano para vocês. Tá certo? Então, até a nossa próxima aula 4.